Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Vick, estamos aqui novamente. Dessa vez, né, a parte de conteúdo mesmo dos pets de 1 a 7 já terminou, né? E agora a gente vai ver mais uma atividade que eles passaram, né, que o governo passou. Mais para avaliação mesmo, sabe? É o último pet que vocês vão fazer. Uma última atividade que vocês vão fazer que tem o intuito de avaliar o que vocês aprenderam anteriormente, no conteúdo por si só, né, no aquele patch de 1 a 7. Então esse último patch que o governo passou, vai servir para avaliar vocês, como que vocês estão, né, e a partir do conteúdo que vocês já aprenderam, tá. Então ele começa a parte de geografia começa aqui na página 17, mais precisamente na 18. E para ajudar vocês a fazerem essas atividades, eu montei um materialzinho aqui, eh, que vai orientar vocês, né, a partir desse material vocês conseguem facilmente responder aquelas questões, sabe, mais uma orientação mesmo para ajudar vocês, é um resumo do que está nos pets, para vocês, pra orientação de vocês, para orientar vocês a fazerem, certo? E para ajudar vocês de fato, sabe? Então é isso, eu gostaria de primeiro falar sobre cada atividade, né, e a partir das atividades eu vou mostrando o material para orientação de vocês, tá? Então a número um aqui, o processo de ocupação do território brasileiro, você vê que são questões de múltipla escolha, tá? O processo de ocupação do território brasileiro levou intensas transformações no espaço nacional e teve como resultado a. Escolher uma das opções. Transformação da região Nordeste na área mais industrializada do país. Distribuição da população em todo o território brasileiro. Maior concentração populacional no Brasil na porção litorânea. Criação de cidades com nível de urbanização diferenciados entre si. É, Então, para responder essa questão, eu gostaria que vocês vissem esse material que eu preparei para vocês, uma população mal distribuída. Aqui ele vai falar em qual parte do Brasil, do território brasileiro, mais se concentra a população brasileira, a região e as regiões específicas de onde se concentram. E a partir disso, vocês conseguem responder aquela pergunta, porque vocês vão ver que é um processo histórico de ocupação do território que fez com que as maiores cidades, onde a população se concentrasse em determinada região, certo? Através desses dois mapas aqui já dá uma ideia de quais sejam essas regiões, tá? Então dá uma lida aqui, vocês vão conseguir responder aquela questão lá tranquilamente, tá? Tem a ver com aonde, ao local específico de onde a população brasileira se concentrou, tá? A ocupação do território brasileiro ocorreu no sentido leste a oeste, ou seja, desse sentido leste para oeste, tá? Do litoral para o interior. Do litoral para o centro, principalmente com a criação do regime das capitanias hereditárias por Dom João III em 1532 e sua implantação a partir de 1534. Aí ele está perguntando: em relação à cooperação da região norte durante a colonização portuguesa, esse processo foi facilitado devido a qual aspecto? Letra A, implantação de vias férreas. Letra B, criação de centros agrícolas. Letra C, existência de rios navegáveis. E letra D, criação de cidades próximas ao litoral. Vocês vão ver que as redes de transporte da região norte, ela é a rede de transporte predominante lá, ela é diferente das outras regiões. Certo? A partir da legenda aqui, ó, a legenda, vocês vão ver que os rios da região norte são muito utilizados por determinado tipo de transporte. E esse rede de transporte que tem na região norte, historicamente, ela sempre foi usada desde aquela época. O que ajudou a ocupação dessa parte do território brasileiro é muito esses rios, principalmente.
certo? Então, a partir da legenda aqui, tem o nome certinho, vocês vão olhar qual que é a principal rede de transporte que é utilizada na região norte. E vocês vão ver que historicamente é a mesma e que sempre ajudou ao processo de ocupação dessa região, tá? Então tá aqui. Número 3, observa abaixo e responda. Explique por que a população do Brasil é considerada miscigenada e qual a importância da diversidade cultural brasileira. Voltando para o material aqui, ó. Formação do povo brasileiro. Processo de construção da diversidade do povo brasileiro. Então, vocês vão ver que a partir desse texto aqui, que a população brasileira ela sofreu um processo histórico de ocupação. Primeiro foram os portugueses, os indígenas já estavam aqui, chegados dos africanos, depois dos imigrantes. Então tudo isso ajudou para a construção de uma população miscigenada. Tá tudo no texto ali, certo? E os lado positivo disso tudo é uma grande riqueza cultural, de hábitos alimentares, música, religião, língua, sotaque, entendeu? Então, essa é a grande importância da diversidade cultural brasileira, o que ela deixou, a cultura que ela deixou hoje em dia. Então, só dá uma lida naquele textinho ali, vocês vão conseguir responder essa questão tranquilamente, tá? Então, analise o mapa a seguir, você está vendo que é o mapa político do Brasil, certo? E ele está perguntando, a divisão regional do Brasil representada no mapa é o quê? Auxilia o governo brasileiro nos estudos de paisagem nacional, é utilizada em censos demográficos e projeções econômicas, mostra os limites definidos pelas fronteiras naturais, tem como critério a diferenciação de zonas térmicas. Então, qual que é o objetivo do mapa, né? Ele auxilia o governo na paisagem, nos estudos da paisagem, é utilizado em censos demográficos, projeções, estudos econômicos, etc. Mostra limites definidos por fronteiras naturais? Nem sempre, né? Tem como critério a diferenciação de zonas térmicas? Enfim. E para responder essa questão, eu gostaria que vocês dessem uma lida nessa parte aqui, divisão do território em regiões. Que nessa parte da importância aqui vai ter bem escrito bastante o porquê de se regionalizar, dividir o país em regiões, em estados, etc. Tem um objetivo isso. E a partir dessa material vocês conseguem responder tranquilamente aquela questão, tá? Vocês vão ver que tem algumas atividades aqui, né? E essas atividades estão aqui para vocês ajudarem a vocês assimilarem o conteúdo, né? Mas não tem obrigação de fazer, tá? Gostaria para pular para a última questão, quando a gente fala de domínios morfoclimáticos. Qual a alternativa que melhor caracteriza os domínios morfoclimáticos? Conceito geográfico que busca associar diferentes elementos naturais como relevo, clima e solo? Não pode ser. É a relação uniforme entre vegetação e o tipo de rocha encontrada em diferentes localidades? Conceito científico que busca relacionar o relevo com a vegetação de áreas de planície? Conceito cartográfico que busca mapear o território nacional através da vegetação? Então, para vocês responderem essa questão, essa última aí, gostaria que vocês dessem uma lida aqui nessa parte de domínios morfoclimáticos que fala um resumo bastante interessante de o que é os domínios morfoclimáticos, né? E o que são e, e como eles são construídos. Então, e quem construiu, principalmente. Então, dá uma lida aqui e vocês vão conseguir responder aquela atividade ali, tenho certeza, tá? E voltando para a questão anterior, número 5, analise as imagens da descrição abaixo e marque a alternativa correta. Tem aqui as duas imagens, que são do Cerrado. Então ele está perguntando: vegetação marcada por árvores e arbustos passados de troncos retorcidos devido ao tipo de solo, folhas pequenas e grossas, cascas espessas e raízes profundas. Apresenta diferentes formações vegetais, como a formação campestre, a formação florestal e as formações savânicas. O domínio morfoclimático indicado é o denominado. Vocês vão dar uma olhada aqui nesse tipo de vegetação aqui, tá? Do cerrado, e que vocês vão ver que batem exatamente com as informações que tem lá, e só vocês marcarem para mim
qual que é a vegetação que está sendo representada por essa imagem, por essa descrição. E vocês vão ver que vão bater diretamente com a descrição do domínio, desse domínio aqui, né? Do domínio do Cerrado, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Bem tranquilo as atividades. Essa aqui eu meio que dei de graça, né? Mas as outras aí vocês vão ter que dar uma lida, né? No material que eu passei. Mas tá tudo mastigadinho, tá tudo tranquilo para vocês darem uma lida, tá? E vocês vão conseguir responder todas as questões tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.